Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 21 de fevereiro. Agora na Espanha são 19 horas e 19 minutos. No Brasil, 15 e 19, meio da tarde aí no Brasil. Depois de estressar a última lower aqui nos 5 minutos, eu tô na banda de VWAP no intraday. A BTC voou em direção à VWAP. Se romper a VWAP, que está sendo testada nesse momento, a VWAP está em 24.740. A gente chegou a fazer até agora 24.740. Batemos na VWAP. A boa parte dos sinais no Copy Trading fecharam. Está muito próximo de fechar o sinal na sala de sinais. Falta muito pouco. Se romper, aí a gente tem que pular para um outro time frame, que é o 4 horas. Vocês vejam que a gente estressou aqui nessa cunha triangular aqui no 4 horas, essa cunha ascendente, né, com a aresta superior flat, a aresta inferior com essa inclinação de 45 graus. Vocês vejam que isso aqui agora vai evoluir rápido para estressar novamente a aresta superior, que está lá próximo de 25.250. A gente já testou esse patamar uma vez no dia 16 de fevereiro, duas vezes 19, três vezes no final, na madrugada de 19 para 20, 4 vezes no dia 20 de fevereiro. Agora, na madrugada de ontem para hoje, a gente chegou a bater 25.250, refugou, voltamos para estressar a aresta inferior e agora, pelo gráfico aqui no intraday, se a gente romper a VWAP no intraday, aí só nos resta buscar a VWAP semanal, que está lá em 24.800. Se romper, aí vai estressar a aresta superior dessa figura acumulacional, buscar as uppers aqui na banda de VWAP semanal. No diário, agora no Squeeze, deixa eu botar, eu estava analisando a AVAX, vocês vejam que a gente está desenhando um corpo real comprador aqui na BTC no diário, transitando por cima da upper do canal de Keltner, por cima da linha superior, ou seja, não há nada que indique que vá arrefecer essa pernada em direção a 30 mil dólares. Muito interessante a movimentação da BTC no diário ancorado na banda de VWAP mensal. Fica muito claro que a gente segue estressando aqui, esgarçando para cima a upper da banda de VWAP mensal, ou seja, segue o game em direção a 30 mil dólares. Na seara fática, o Deutsche Bank confirma que concluiu com sucesso o teste da sua plataforma de investimentos tokenizada, o novo normal. E agora consumidores verdes, entusiastas da criptografia, exigem a transparência na cadeia de suprimentos dos seus produtos consumidos por esse público de forma transparente e clara via blockchain. Ou seja, cada vez mais os consumidores, principalmente aqueles verdes que exigem uma origem ética e ambientalmente sustentável dos seus produtos, a transparência da cadeia de suprimentos on-chain, ou seja, na blockchain, para saber de onde veio a madeira, de onde veio qualquer insumo que eventualmente faça parte dos produtos por eles consumidos. E a Índia expande a sua rede nacional de pagamentos para Singapura, lembrando que a empresa parceira dessa interface unificada de pagamentos UPI é a responsável pelo projeto piloto da CBDC indiana, que vai criar a rúpia digital rodando em blockchain. E na seara geopolítica, o mundo tá pegando fogo. Ou melhor, o mundo tá sob uma séria ameaça nuclear. O Vladimir Putin, no seu discurso hoje, suspendeu o tratado de armas nucleares entre Rússia e Estados Unidos. Em outras palavras, ele pode fazer uso de armas nucleares nessa guerra que ele está travando agora contra a Ucrânia. O mundo está pirado. O Biden disse que Putin nunca vencerá a sua guerra contra a Ucrânia. No meio dessa confusão, o Xi Jinping falou que vai visitar a Rússia. Enquanto a guerra entre Putin e Biden fica no plano verbal, por enquanto. E os analistas geopolíticos e militares internacionais começam a questionar a força real do exército norte-americano. Uma tentativa de modernizar as forças terrestres custou 200 bilhões de dólares e segue definhando e enferrujando no armazenamento da Virgínia.
tanques que seriam ultramodernos, que poderiam superar a deficiência numérica de forças terrestres, simplesmente não funcionaram a contento e estão lá parados. Custaram 200 bilhões de dólares, com B de bola, aos cofres públicos norte-americanos, e agora, com esse novo patamar, vamos colocar assim, da guerra russo-ucraniana, e a China colocando as manguinhas de fora, agora indo para Moscou tentar negociar um acordo de paz, agora os Estados Unidos estão numa posição que vamos dizer assim, um pouco complicada, porque a OTAN tá com todo o seu orçamento militar sendo direcionado para ajuda à Ucrânia. Os Estados Unidos já mandaram bilhões e bilhões para a Ucrânia. E agora parece que o Vladimir Putin, pelo discurso que ele deu, ele tá só começando um grande jogo de xadrez e analistas começam a avaliar a verdadeira força do exército, principalmente norte-americano, das forças armadas norte-americanas, que talvez não sejam tão modernas assim quanto o novo mundo que está se desdobrando exigiria das forças norte-americanas. Vamos ver esse fiasco aqui desse investimento de 200 bi é só talvez a ponta de um grande iceberg. Para a BTC é muito bom o mundo estar vivendo uma mega corrida armamentista nuclear. Por que isso, gente? Porque os orçamentos ocidentais vão explodir, uma nova rodada de impressão de dinheiro vai rolar. Mesmo com taxas de juros indo para as alturas, ninguém mais acredita que os americanos vão pagar aquela bizarrice que é o balanço patrimonial do Fed, que tá cheio de shit coisa, tá cheio de título que nunca vai ser pago. Na verdade, vai acontecer um calote via inflação. A inflação vai ser o novo normal nos Estados Unidos e com o passar do tempo, aquilo vai virando pó. E essa mentira que virou, em que se transformou o balanço patrimonial do Fed começa a fazer algum sentido. Ou seja, a BTC meio que ligou o banzai para essa política macroeconômica do Fed. Ela vem fazendo bonito diante do mercado financeiro tradicional. Nasdaq nesse momento tombando quase 2% e a BTC ali, resiliente, tombando só menos 0,83. A BTC, a Nasdaq virou uma shitcoin, uma shitcoisa perto da BTC. Enfim, é o novo normal. A BTC caminha resiliente em direção a 30 mil dólares. Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã. Fiquem com Deus.